Fora do script. 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 Olá, pessoal! Aqui vocês nos têm de regresso agora na nossa edição bimestral. Hoje vamos falar sobre 2 filmes que estão em cartaz na Netflix, ambos true crime, e sobre desaparecimento de mulheres, verdadeiras pérolas escondidas na plataforma, embora sejam produções recentes. Yara e Lost Girls, Os Crimes de Long Island. Mas atenção, estamos falando do filme de ficção Yara e não do documentário. Bora lá? Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de filmes e séries policiais. E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu. Os 2 filmes são baseados em fatos reais e fatos bem tristes. Yara é filme de produção italiana, dirigido por um homem, Marco Tullio Giordana, e escrito por Graziano Diana, e tem uma abordagem bem feminista de tudo que cercou esse crime, que é o misterioso desaparecimento de uma adolescente e a luta incessante de uma promotora para desvendá-lo. Já Lost Girls tem uma história ainda mais pesada, pois, como o título sugere, são várias mulheres desaparecidas. Lost Girls foi dirigido por Liz Garbus e é baseado no livro homônimo de Robert Coker. E esse crime foi tão polêmico nos Estados Unidos que gerou um podcast chamado Unraveled, que está no Spotify, o link está na descrição desse episódio, e um apelido para o assassino, Lisk, Long Island Serial Killer. Mas voltando aos nossos filmes de hoje, se existem semelhanças entre os 2, existe uma triste diferença, porque o caso do desaparecimento de Yara é desvendado após a obstinada atuação da promotora. Aliás, a Renata e eu vimos uma certa semelhança com a personagem Selva, de terapia alternativa, sobre a qual falamos no episódio anterior, enquanto que o caso de Lost Girls nunca é desvendado. Olha, para começar essa conversa, eu gosto muito do título original, mas sem o subtítulo que botaram no Brasil, né? Que no Brasil ficou Lost Girls, Os Crimes de Long Island. E, na verdade, assim, os crimes não faz a menor diferença, porque as garotas perdidas do título, elas não são apenas as vítimas do crime, né? Elas são todas as mulheres que estão naquela situação ali. Não só a família da Mary Gilbert, né, que é a protagonista, mas também as outras famílias, as filhas, enfim, é um título muito abrangente. A família da Mary Gilbert, né, que é a nossa protagonista, é uma família completamente disfuncional. Espera até os letreiros finais que você vai até entender o porquê. E o fato da vítima ser uma prostituta faz com que os moradores do condomínio de luxo, onde os crimes acontecem, né, onde a história se passa, eles deixam claríssimo que eles querem distância daquilo. Em Yara, que se passa na linda cidade de Bérgamo, que eu tive a alegria de conhecer nas últimas férias, acontece uma coisa diferente. O desaparecimento da adolescente, da Yara, né, ele causa uma comoção regional e até nacional. Aí você entende como há um julgamento moral sobre as vítimas. E isso não é coisa só do Brasil. Quando você pensa nos pontos em comum entre os 2 filmes, você percebe que em ambos, né, são mulheres que estão comandando a investigação de forma obstinada. A Mary Gilbert, que é a mãe, né, ela não pode fazer nada, praticamente, porque ela não conta com a ajuda da polícia, que está sem a menor expectativa, sem o menor interesse de investigar o caso. A promotora Letícia, de Yara, por sua vez, ela também é interrompida por questões burocráticas e pelos seus superiores, que questionam se ela não está exagerando na investigação. São movimentos de mulheres para mulheres, não é, Denise? Totalmente. No caso de Yara, o pai está presente e é muito pungente o seu apelo em rede nacional. Porém, a promotora tem uma filha e tudo indica que é uma mãe solo e que o pai de sua filha é totalmente ausente. Ao menos não há sinal de sua presença ao longo da história. Já em Lost Girls não existe um único pai em todos os casos das mulheres desaparecidas, mas apenas mães e irmãs em busca de esclarecimentos.
Aliás, Lost Girls enseja uma reflexão muito necessária. Por que um crime contra uma profissional do sexo ou uma pessoa menos favorecida não é tratado da mesma forma quando acontece com alguém mais bem posicionado na escala social? São cidadãos e cidadãs da mesma forma, mas o tratamento que recebem das autoridades está longe de ser o mesmo. É algo que sabemos, porém, quando olhamos mais de perto, traz muito desconforto e muita tristeza. Afinal, não existe cidadania de segunda classe, assim como somos humanamente iguais. Pois é, eu achei que o melhor de Lost Girls é justamente essa crítica social, Denise. Já o filme Yara tem uma trama e uma comoção bem diferente, a ponto até da esposa do assassino ter empatia com a história. Enquanto o marido dela se declara inocente, as provas mostram o tempo todo que ele tem a culpa no cartório. A investigação foi longa e aí reuniu DNA, escutas telefônicas, e o caso acaba se definindo numa situação no mínimo inusitada, né, Denise? É incrível a mobilização social em torno do desaparecimento de Yara e o emprego de recursos tecnológicos de última geração na Itália, o que significa, claro, um custo muito alto. Enquanto que nos Estados Unidos, um país muito mais rico, nada disso é usado. A promotora, no caso de Yara, bota para quebrar e conclama toda a população da cidade a fazer teste de DNA, e a população prontamente atende, e depois se vai de informações de celulares e outros recursos tecnológicos para desvendar o crime, que àquela altura é um mistério total. Isso é que é uma investigação que se vale de recursos da tecnologia, o que não se vê no Brasil com muita frequência, não é? Pegando aqui o gancho da Denise, o nosso audiovisual ele reflete a nossa polícia. É só tiro, porrada e bomba. Como já falamos aqui no podcast, mesmo em uma série chamada DNA do Crime, que é uma série legal, uma série bacana, enfim, brasileira, bacana, bem feita, bem resolvida, os policiais eles não investigam, eles não solucionam os casos com investigação. Na hora que eles precisam resolver alguma coisa é na base da violência. A Renata bem definiu, Yara é o verdadeiro DNA do crime, porque essa tecnologia faz toda a diferença na investigação do desaparecimento da menina. Outra diferença entre os filmes é que em Yara, a promotora é uma mulher cultivada, que tem estudo, que ocupa um cargo público. Já em Lost Girls, quem infla a investigação é Mary Gilbert, mãe de uma desaparecida que tem pouca cultura e que tem uma vida bastante errática, mas que tem uma capacidade de liderança e um destemor impressionantes. Eu queria falar aqui um pouquinho da parte técnica dos filmes, porque foi uma coisa que me chamou a atenção. Em primeiro lugar, os roteiristas tiveram bastante desafios para trazer essas duas histórias para a ficção, porque eu sinceramente achei que a realidade superou e nos dois casos. Tanto que Yara tem um documentário cujo roteiro me pegou totalmente. Ele já conta assim a história de cara, já vai dando spoiler, o que vai acontecer, né? E aí o roteiro vai e volta o tempo todo. Eu gostei muito da maneira como eles usaram as escutas telefônicas da investigação nesse documentário. Ele é super dinâmico e diferente do filme de ficção, que tem um ritmo mais lento, mas eu também achei muito legal que a história não fica só na trama principal, que é a do desaparecimento da Yara, né? Ali tem uma subtramazinha da promotora Letícia e aí isso humaniza a doutoressa e faz a gente já ter uma empatia com ela. Em Lost Girls, a estética é a de um filme mais escuro e azulado, com cores mais frias, e ali é tudo mais bruto, né? Se é que a gente pode dizer assim. No caso de Yara, a fotografia ela é mais clara e colorida. E a única coisa que eu achei ruim desse filme Yara são os diálogos, porque em alguns momentos eles são muito expositivos. Só que, assim, a investigação e o decorrer da história acaba fazendo a gente perdoar os roteiristas, porque eles praticamente tiveram que entender de genética para poder traduzir aquelas informações todas dos exames de DNA para o roteiro. Vamos ao momento cena marcante. Letícia, qual a sua?
Bom, sobre a cena marcante, eu acho que em Yara tem uma muito significativa. É a que mostra que uma enorme parte da população de Bérgamo, ela vai voluntariamente fazer o teste de DNA, né? Isso me impressionou muito, porque não apenas retrata como as pessoas estavam comovidas com a história, né? Mas também como elas entendem o seu papel de cidadãs. O que é muito diferente de Lost Girls, não é, Denise? A minha de Lost Girls é quando Mary Gilbert fala para as demais mães de desaparecidas e irmãs como a imprensa e a sociedade em geral estão retratando os casos. Nunca as desaparecidas são referidas como mulheres, filhas, irmãs, mas como acompanhantes, como prostitutas, e que o caso começou a ser desvendado por uma casualidade total. É de uma crueza essa cena impressionante. E agora, a dica da podcaster. Eu vou de terceira temporada de Meu Querido Zelador, que agora está na Disney. Está super falada e eu estou curiosíssima para assistir esse personagem que é sensacional. Olha, eu queria sugerir um filme bem leve para desanuviar pós-Yara e Lost Girls. Chama-se Desvendando a Mente dos Cachorros e está na Netflix. Ele mostra estudos avançadíssimos, inclusive em Harvard, sobre o que se passa na mente dos nossos amigos peludos. Mesmo que você não tenha um animal de estimação, assista, porque é bem divertido. Principalmente por mostrar como empatia e simpatia podem mover o mundo e fazer espécies sobreviverem. É uma dica que vale para todos nós. Agora, o filme que a Renata vai sugerir também é incrível e vale muito ser visto. Ai, Letícia, esse documentário dos cachorros é muito fofo. Eu queria sugerir aqui um filme que eu vi no cinema há pouco tempo, por sugestão de uma ouvinte nossa, a professora Sônia Zinger. E é um filme que chegou a ser aplaudido pelo público, ainda que pequeno, no final. Eu tô muito feliz que ele tá no streaming agora, ele tá no Reserve Movision e chama Crônicas do Irã. O filme é dividido em pequenas histórias, quase sempre com duas pessoas, sendo que uma nunca aparece e a gente só ouve a voz dela dialogando com a outra, que é quem a gente tá vendo. A câmera fica estática praticamente o tempo todo. E pode, assim, até parecer chato, porque eu ouço muita gente falando filme iraniano é parado, é enfadonho, mas nesse caso a gente vai se envolvendo com as histórias daqueles personagens e o filme passa muito rápido. É lógico que é um ritmo diferente, mas vale muito a pena assistir. É uma crítica à repressão de costumes no Irã, tem histórias incríveis e eu considerei uma aula de cinema. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast e já estamos preparando o próximo com mais novidades para vocês que o algoritmo não necessariamente mostra. Até a próxima, pessoal! Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.